Porque resiliência é a arma mais poderosa de qualquer pessoa que empreende. Porque empreender no Brasil é desafiador, muito desafiador. E vamos entrar agora falando sobre essa questão de empreender, que é desafiador no Brasil, principalmente no teu hoje, um dos teus ramos de atividade, que é a questão da contabilidade. Eu vejo que você, como contador, consegue mais que ninguém dizer a respeito dessa questão da dificuldade realmente que é empreender no Brasil. A falta de disciplina, a falta de educação financeira, eu vejo que tudo isso faz com que empreender no Brasil seja cada vez mais difícil. Porque a maioria dos empreendedores não se torna empreendedores porque acordaram hoje de manhã e falaram assim: caraca, que vontade de empreender. Não, a maioria dos empreendimentos nasceram de necessidade. Ou foi alguém que ficou desempregado, ou foi alguém que estava lá no emprego, mas estava infeliz, cansado, não aguentava mais a cara daquele chefe, ou achou que ia trabalhar menos. Enfim, tem tantas coisas que a gente sabe que são fatores que fizeram com que as pessoas empreendessem, que depois acaba dificultando cada vez mais esse empreender, porque ninguém ensina ninguém a empreender. Não é verdade? A gente aprende sozinho, no caminho, no processo. Renata, eu gosto muito de falar aqui com os colaboradores. Eu tenho um cara aqui muito top. Viu que ele ficou até o final aqui, né? O Matheus. Ele tá sendo preparado. Entendeu? Pra o quê? No momento da dificuldade, onde eu não vou estar, ele vai estar me representando. A gente, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de resolver problemas. A gente é pago para resolver problemas. E muitos empresários, às vezes, que eles entendem, eu não quero problema. Eu vou dizer para ti, eu quero problema. Porque quanto mais problemas eu resolvo, mais eu sou atrativo para o mercado. Estamos iniciando mais um episódio de 2025 do nosso quadro Empreendecast. E como vocês podem ver, estamos num ambiente diferente novamente. Isso vai acontecer muitas vezes por aqui esse ano. Nós, decidimos sair daquele lugar fixo onde a gente estava sempre no mesmo lugar para perambular por aí. Então, imagina só quantos lugares novos e pessoas novas nós encontraremos. E hoje nós estamos na sala de reunião aqui da Convívio Contabilidade e eu vou entrevistar um empreendedor incrível, gente, que nós tivemos a honra de nos conectar há um tempo. E eu queria te dizer, Cleiton, seja muito bem-vindo, né? Na verdade, a sua própria sala, que agora virou um estúdio de podcast. Renata, primeiramente, boa noite. Obrigado pela honra de estar recebendo no teu programa do Empreendecast. A gente é um colega de profissão que Deus me deu a oportunidade de conhecer você e seu esposo, e unindo esse propósito aí incrível que vocês têm na vida de vocês. Fiquei sabendo da tua história e da dele no evento que a gente fez junto, né? Sim. E para mim é muito digno, de muita honra estar vivendo esse programa que a gente está iniciando, essa trajetória. Essa ideia que vocês têm de trazer essa energia também variável nos locais, isso dá oportunidade para qualquer empreendedor falar do seu negócio, que às vezes não tem tempo de passar a cidade inteira para ir em outro lugar gravar o programa. E agora tu traz essa ideia de remotamente os programas ser gravados na própria sala das pessoas. Isso traz o quê? Uma agilidade em processo pelo empresário, porque a gente vive muito na correria. E agora eu estou tendo a oportunidade de gravar um programa na minha própria sala. Cleiton, vou te dizer que não foi simples a gente mudar completamente o modelo de negócio, né, que a gente já estava habituado. Porque realmente quando se pensa em podcast, você imagina um estúdio com sala acústica, né, com toda aquela tratativa. E é claro que isso faz a diferença. Mas tem algo que faz muito mais diferença para o empreendedor do que isso. Que é realmente, o tempo dele vale muito. Essa economia de tempo faz com que ele consiga colocar, né, a energia dele onde ele realmente tem que pôr, que é nos negócios, que é fazer as coisas acontecerem. E às vezes perder uma manhã, perder um dia todo para poder gravar um podcast acabava ficando inviável para muitos dos empreendedores que a gente conhecia. Então realmente foi por conta disso, essa mudança toda, né, de tudo que a gente está fazendo, e está sendo tão especial, porque em cada lugar que a gente vai, a gente se conecta com pessoas novas, a gente conhece histórias, e é por isso realmente que a gente está aqui hoje. Além de você ter aberto as portas, né, da tua contabilidade, do teu escritório para nós, a gente também quer conhecer um pouquinho do Cleiton que nós estamos vendo hoje, né? Renata, tu tocou num cenário bem importante, até
Esse tu pode gravar, né? O bonitão aí. Em sentido que quando eu vim para essa sala aqui era um antigo sonho meu. Quando eu estava montando outro negócio aqui, primeira vez que eu entrei aqui, eu falei que era para ser o meu escritório contábil. E 4 anos se passaram, eu tive outros negócios, aconteceu de ter dissoluções de sociedades, e 4 anos depois eu vejo essa sala para alocar e estou aqui hoje, novamente. Então, quando eu botei isso na minha cabeça, que essa sala seria um ambiente de Deus, que eu iria abrir oportunidade para outras coisas acontecerem dentro do escritório. E uma das coisas, hoje, o nosso apoio jovem, que a gente tem uma associação que é não eclesiástica, que a gente ajuda outros jovens a ter o segmento para o caminho do Senhor, ela serve também para isso. Então, hoje aqui ocorrem também as reuniões dessas plenárias do apoio jovem. Tem um auditório lá embaixo que eu abro para outras empresas, outras mulheres também fazer alguns eventos específicos. E quando você se conectou, falou que você precisava de uma sala, eu falei, minha sala também está ali, entendeu? Para ser usada, porque isso já é um galardão que o Senhor já me deu, entendeu? Então eu tenho que ajudar outras pessoas a ter a oportunidade também de conhecer através da bondade e da generosidade. Porque é muita gente fácil a gente falar de Deus quando as coisas estão dando certo. Mas poucas pessoas abrem oportunidade para outras pessoas. Então, eu tive pessoas que abriram oportunidades para mim. Então, hoje, é o mínimo que eu faço para o Senhor, abrir oportunidades para outras pessoas também. Isso é demais, a gente percebe assim o quanto que você tem esse chamado mesmo evangelístico de fazer o bem, né? A gente vê a tua correria hoje, a gente te acompanha, né? De certa forma, ali vendo os ambientes onde você está se colocando, as pessoas que você tem conectado conosco também, porque a gente conheceu muita gente através de você. Amém, glória a Deus. Enfim, a gente percebe que existe um chamado para o bem. E eu queria que você começasse a contar a sua história por aí. Onde é que esse chamado para o bem começou? Porque eu sei que o Cleiton não veio de uma família cristã, né? Mas eu não acredito que esse bem exista sem Jesus aí. Não tem como. Então, eu vou começar a escrever um livro, já não te contei isso. Ah, que legal. Mas o que acontece nisso? Ou a gente vem pela dor, ou a gente vem pelo amor. Mas, a maioria das vezes, a gente vem pela dor. Então, eu passei por um processo antecedente a negócios, aonde eu tive uma casa noturna, aonde eu tive uma empresa de consignado, e antecedente a isso eu tive um escritório contábil. Mas antes disso, eu era um CLT, como muitas outras pessoas começam nas linhas de engrenagem. Só que lá atrás, Deus já estava me dando a oportunidade de eu seguir Ele. Só que a gente, às vezes, não enxerga as coisas que Deus tem pra gente. Eu era sempre um homem, na verdade um projeto de homem, mas não era um homem. Eu sempre tive situações que eu quebrei em relacionamentos, não via a mulher da forma adequada. Então ali eu sempre fui gerando coisas ruins de um homem que não é um homem, entendeu? E Deus foi trabalhando isso comigo aos poucos. Mas quando eu trabalhava nessas empresas, eu honrava meus chefes. Até que chegou um ponto que apareceu oportunidade para mim ter um escritório contábil. E ali foi tudo porque lá atrás eu não botei um chefe meu na justiça. O que aconteceu? Eu fui humilhado na frente de todo mundo pelo um antigo chefe. E aí que muitas pessoas chegaram e me falaram, bota ele na justiça. Bota ele na justiça. E eu não botei aquele cara na justiça. E eu falei que eu ia ganhar a honra daquele cara. E aí o que aconteceu? Eu achei que eu ia ser gerente naquele escritório dele. Eu fazia todo o trabalho de gerente, mas eu não fui gerente. E aí o que aconteceu? Anos depois, eu fui ser gerente em outros escritórios, mas passaram-se 4 anos. Eu sentei na mesa de um conhecido dele sem eu saber. E o cara me ofereceu a sociedade porque eu era um bom empregado dele. E já tinha ouvido falar de mim, porque eles tinham uma associação que eles faziam parte, e eles, naquela situação de irmãos, né, que era nomeado, ele falou, eu conheço você, Cleiton. A gente já ouviu falar muito bem de ti. Então eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero que tu seja o meu sócio. Que é esse escritório que hoje eu sou dono automaticamente sozinho. Por quê? Se eu tivesse colocado aqueles
chefe meu na justiça, Sim. hoje eu não teria o dono do escritório e eu não estaria aqui contigo hoje para contar essa história. Entendeu? Então foi um princípio de honra que eu consegui servir. E lá eu só fui entender quando eu me converti. Voltando a esse processo, o ego subiu. Eu comecei a montar outros negócios e, paralelamente, numa situação na minha vida, eu era um cara muito da noite. E aí cheguei a ponto de montar uma casa noturna. E naquele cenário eu não valorizei a minha antiga esposa, ex-esposa, e não valorizei a minha família. Foi aonde Deus começou a me quebrantar. Para o quê? Para eu viver algo novo perante Ele. Perdi negócios que eu pago dívida até hoje. Eu digo que eu não perdi negócios, eu ganhei, na verdade. Ganhei o amor de Cristo, entendendo quem era o Pai. E nesse cenário, meu casamento finalizou e Deus começou a me trabalhar e tirar desses locais, dessas ambiências, dessas amizades. E começou a me restabelecer num caminho do Senhor que foi gradativamente vendo o amor dele perante a minha vida. E nisso, mas eu sempre fui um cara de querer ajudar as pessoas. E quando a gente tem linhas de engrenagem, hoje, os eventos que eu fazia de destruição, hoje eu faço eventos para edificação. Então, por isso que vem o meu chamado em igrejas, que eu estou começando a me conectar, e também outras associações que eu faço parte aí para levar o evangelho à frente. Uau, que demais, né? E realmente, eu entendo e eu vejo plenamente. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E também não nasci em lar cristão. E eu vejo que quando a gente fala sobre... eu não perdi, né? Mas eu ganhei o amor de Cristo. Por quê? Porque a gente entende que as coisas que a gente vive no sentido de dívidas e prejuízos e, às vezes, realmente perder casamento, perder família, são consequências daqueles atos. A gente não pode em nenhum momento culpar, né, o nosso Deus por essas coisas. Por quê? Porque aquilo foi consequência do que a gente estava fazendo antes. Aquilo que você semear, você vai colher. Não tem como fugir da nossa colheita, né? E uma vez eu ouvi uma palavra que aquilo mexeu muito comigo, porque ele falou assim: não tem como você fugir da sua colheita. Pode demorar 5, pode demorar 10, pode demorar 20 anos, você vai colher. Então, às vezes, né, a gente já tá caminhando com Jesus há um tempão e aí começa a viver um monte de turbulência, um monte de coisa começa a acontecer e você fala assim, poxa vida, mas agora eu tô vivendo com Jesus e as coisas não estão fluindo. Mas a gente tem que entender que sementes que a gente plantou lá no passado ainda estão nascendo. E agora talvez a gente vai começar a colher frutos, mesmo estando na presença de Jesus, que são frutos de uma vida que a gente viveu lá atrás. E não tem como fugir dessa colheita. Renata, hoje eu vejo essa situação, até desse papo aí que a gente está tomando, que, na verdade, quando a gente tem muito propósito, a gente é muito atacado também. Entendeu? Demais. Eu vejo que eu quero ser atacado. Porque quando eu sou atacado, eu tô vendo que eu tô no caminho certo com Jesus. Entendeu? Hoje, antecedente, no final de semana, eu fui muito atacado numa área que eu era fragilizado de relacionamento. Mas eu vi que se eu continuar forte é porque eu tenho um propósito. Aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês. Sábado, eu vou contar algo novo, porque, na verdade, isso foi um presente de Deus para mim. Então, se o pastor Júnior estiver vendo esse programa, eu fui batizado com o Espírito Santo ontem. Glória a Deus! Ai, que lindo! Eu fui atacado muito no final de semana. Eu acredito. E eu me senti quebrantado, assim, humilhado. Mas eu não ataquei a pessoa de volta. E aí eu fui no culto domingo, teve toda aquela unção. Ontem eu saí para ir na academia e eu não consegui sair do carro. E aquela música veio, sou dependente da tua glória. E ali eu comecei a chorar e comecei a falar em línguas, comecei a suar. E aí eu vi que o verdadeiro treinamento na academia era ali dentro do carro. E as pessoas olhando para mim. E eu não consegui, fiquei 30, 40 minutos orando em línguas dentro do carro. Glória a Deus. E a primeira pessoa que eu liguei foi o Leandro, o Espírito Santo. Que o pastor tava falando, e ele é muito meu amigo. E ele tava ali, eu liguei para ele e eu comecei a orar em línguas dentro do carro.
Foi muito emocionante, assim, que a gente não imaginava essa unção, assim. Então, por isso que eu digo, quando a gente está no caminho sendo atacado e a gente está em obediência, o Senhor transforma e nos dá presente com as bênçãos. Porque tem muito cristão hoje que está na igreja caçando bênção, mas não está vivendo as promessas. É muito fácil falar que é filho de Deus, mas não é obediente a Deus. Entendeu? Então isso não se torna um filho de Deus. Só se torna filho amado de Deus a partir do momento que tu obedece a Deus. Entendeu? E aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, e segue seguindo seu propósito, ela está dizendo que todas as coisas, não são só as coisas boas, não são só a parte boa de ser cristão, não, é todas as coisas. E ser cristão engloba muitas renúncias, né? Engloba muitas coisas que realmente, para quem já viveu no mundo, tem as suas dificuldades. E eu entendo e eu falo mesmo. Eu admiro os cristãos que hoje já passaram por uma vida no mundo e que estão ali na igreja, às vezes, sozinhos, solteiros ainda e tal. Por quê? Porque eu entendo que os ataques, eles são diários e são a todo momento. E pra quem ainda é solteiro, mais porque quem é casado tem um outro pra se fortalecer. Então, quando eu tô 20%, o George tá 80%. Quando ele tá 50%, eu tô 50%. Quando ele tá 20%, eu tô 80%. E a gente se segura e a gente vai firme no caminho. Ontem tu tava no culto dos encontros de casais, né? Tava. Tu falou em porcentagem e eu concordo muito que o Lucas Caminati falou ontem, pastor. Até quero dar um abraço, pastor. Ele falou bem assim, o casal não é 50-50. É 100 para cada lado. Cara, quando ele falou aquilo ali, se eu tivesse essa cabeça lá atrás, eu tinha validado muitos problemas que eu passo emocionalmente hoje. Porque todo mundo tem problema emocional de coisas que aconteceram lá no seu passado. É verdade. Que tem que ser curadas, entendeu? Então, eu nunca tinha feito um retiro. Até olha só, a gente tá falando em empreendedorismo, mas agora a gente tá falando até mais de situação, né? Mas eu fiz 3 retiros no mês de março. Comigo é tudo intenso. E as coisas vão acontecendo muito rápido também. Porque assim, aqueles que me buscarão, me encontrarão. Bater na porta... E acharás. Acharás. Entendeu? Mateus 7,7. Entendeu? Então, eu vejo esse cenário também pro lado do empreendedorismo, que muitas pessoas que estão aqui para escutar empreendedorismo estão querendo viver as bênçãos, mas não estão intensificando a busca no seu negócio. As suas entendeu? ações. Mas por que tem pessoas injustas que dão certo? Porque eles entenderam que tem que estar trabalhando de uma forma adequada no seu negócio. Tem que estar correndo atrás, tem que estar rompendo. O significado é o quê? Ser transbordante em tudo que faz. E como você vai ser transbordante? Procurando habilidades novas, se conectando em pessoas novas para achar os resultados perante aos seus negócios. É que as pessoas têm que entender que prosperidade, ela tá muito mais conectada com os princípios a ser seguidos do que com uma vida cristã em si, né? Por que às vezes, é que nem você falou, às vezes as pessoas estão da igreja, vê gente no mundo prosperando e fica questionando por quê? Porque ele tá seguindo princípios que você ainda não tá. Prosperidade não é riqueza. Não é. Prosperidade é produtividade. A partir do momento que tu produz mais, tu vai ser mais próspero. É isso. Entendeu? Tem muita gente, eu quero ser próspero. Mas você está rompendo, você está procurando se especializar na sua área. Porque se você se especializar na sua área, uma hora você vai romper. Vai. Entendeu? Mas todo mundo quer botar o quê? Uma barreira. E quer desistir nas primeiras dificuldades também. O que acontece? Se tu for ver um rio, por que o rio às vezes morre? Porque ele tem tá tendo alguma coisa que impede o transbordo dele da água. E aí, quando ele supera essa barreira, ele ainda continua, né? O rio volta a fluir. Exatamente. Agora, quem para nas primeiras barreiras, amigo, não tem como você fluir e romper. Eu acho que o romper estar na insistência. Por que a gente fala tanto no mundo dos empreendedores sobre resiliência? Porque resiliência é a arma mais poderosa de qualquer pessoa que empreende. Porque empreender no Brasil é desafiador, muito desafiador. E vamos entrar agora falando sobre essa questão de empreender, que é desafiador no Brasil, principalmente no teu hoje, um dos teus ramos de atividade, que é a questão da contabilidade. Eu vejo que você, como contador, consegue mais que ninguém dizer a respeito dessa questão da dificuldade realmente que é empreender no Brasil,
a falta de disciplina, a falta de educação financeira, eu vejo que tudo isso faz com que empreender no Brasil seja cada vez mais difícil. Porque a maioria dos empreendedores não se torna empreendedores porque acordaram hoje de manhã e falaram assim: caraca, que vontade de empreender. Não, a maioria dos empreendimentos nasceram de necessidade. Ou foi alguém que ficou desempregado, ou foi alguém que estava lá no emprego, mas estava infeliz, cansado, não aguentava mais a cara daquele chefe, ou achou que ia trabalhar menos. Enfim, tem tantas coisas que a gente sabe que são fatores que fizeram com que as pessoas empreendessem, que depois acaba dificultando cada vez mais esse empreender, porque ninguém ensina ninguém a empreender. Não é verdade? A gente aprende sozinho, no caminho, no processo. Renata, eu gosto muito de falar aqui com os colaboradores. Eu tenho um cara aqui muito top. Tu viu que ele ficou até o final aqui, né? O Matheus. Ele tá sendo preparado. Entendeu? Para o quê? No momento da dificuldade, onde eu não vou estar, ele vai estar me representando. A gente, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de resolver problemas. A gente é pago para resolver problemas. E muitos empresários, às vezes, que eles entendem, eu não quero problema. Eu vou dizer para ti, eu quero problema. Porque quanto mais problemas eu resolvo, mais eu sou atrativo para o mercado. Hoje, eu dou o exemplo da minha profissão. Só nesse prédio que a gente está aqui, possui 5 contabilidades. O que diferencia a minha contabilidade da contabilidade dos demais 4 aqui? Eu sei do meu produto. É o quê? Os processos deles são iguais aos meus. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Mas a agilidade em resolver o problema, para mim, eu vejo que eu saio à frente deles. Porque para mim tudo é urgente. Eu treino a minha equipe aqui no escritório para tudo ser urgente. Então, a partir do momento que tu tá me ligando para pedir alguma coisa, já é urgente. Então, eles têm uma meta aqui de responder o cliente em 5 minutos. Até 5 minutos. Mesmo que ele vai dizer assim, ó, estamos já vendo o seu programa, vendo o que vai acontecer pra gente te dar a solução. Porque hoje o que acontece? Tu procura muitas contabilidades, tu vai no bate-papo, tem 5 opções. Departamento pessoal, departamento de fiscal, contábil, societário e financeiro. Tu vai para uma central digital. E o cliente, o que ele quer? Ele quer um atendimento personalizado. Então, hoje, a nossa contabilidade aqui, ela consegue oferecer isso para o cliente, um tratamento mais eficaz. E com as ferramentas digitais, a gente potencializa esse atendimento com uma agilidade muito maior que outros escritórios. Porque a partir do momento que o escritório... A gente tem um número X de clientes que a gente vai colocar aqui. A partir do momento que as coisas começam a se expandir, o atendimento fica mais precário. E hoje muitos escritórios contábeis grandes não conseguem atender esses clientes e acabam ficando queimados no mercado. E isso, o que eu estou querendo te levar no empreendedorismo? Porque todos os lados dos empreendedores é a mesma coisa. A partir do momento que ele começa a crescer, ele começa a crescer da forma errada, porque não criou as estruturas. E tudo, então, é o que? Baseado em planejamentos e resolver problemas. Quanto mais tu resolve problemas, mais tu tem resultado no seu negócio. Eu vejo que o grande segredo, né, Cleiton, em relação a qualquer área do empreendedorismo é colocar o cliente no centro. Então, se você é empreendedor, independente da área, eu preciso te dizer, você vai solucionar muitos problemas e vai ser remunerado por isso o dia que você colocar o teu cliente no centro da tua solução. Ele tem que ser o centro. Por isso esse atendimento humanizado na tua contabilidade ser hoje um grande diferencial. Por quê? Porque as outras contabilidades querem números. O cliente é um número, é mais um que entra, é mais um que sai, ou enfim. E as pessoas, elas não querem ser tratadas como mais um, ela quer ser tratada como a pessoa, o indivíduo, aquela pessoa que tem uma necessidade especial que naquele momento pode ser da sua contabilidade. Hoje aconteceu um fato bem interessante. Eu ganhei um cliente hoje. Eu estava no momento certo, na hora certa. Veio um casal de chilenos, me mandou mensagem e perguntando assim, eu quero fechar a contabilidade, mas eu quero saber como é que fecha o teu pacote e tô voltando pro Chile hoje. Tu tem como me atender? Eu falei, tenho sim. Tu consegue vir aqui no meu escritório? E eles vieram. Ela, sabe por que ela não fechou com outro contador? O contador marcou algo com ela para hoje, terça-feira, e chegou em cima da hora, desmarcou o compromisso com ela, querendo passar para quinta-feira, sendo que ela tinha o horário com o avião, agora nesse horário, 7 horas
ela teria que voltar para o Chile, junto com o marido. Então, o que aconteceu? Nesse pacote eu atendi ele, já trouxe a solução, já peguei todos os documentos, já botei na junta comercial e eles estão voltando para o Chile. Resumindo, agilidade em processo. Sim. E ela falou, tá, mas como é que eu vou pagar? Depois tu me manda, eu vou te mandar o link, tu paga ali, então a gente dá o jeito. Mas vamos evidenciar o teu processo primeiro. Sim. Então, as pessoas que às vezes elas não têm a evidência que tu, com um resultado de proatividade do negócio dessa pessoa, tu não ganhou só um cliente. É verdade. A partir do momento que ela tá voltando pro Chile, que ela tá abrindo o cenário agora muito, porque tem voos direto de Florianópolis, tá vindo muitas pessoas do Chile vir empreender aqui. Da Argentina, que agora a economia também mudou, tá muito boa, tá começando a retornar, estão vindo para cá porque tem voo direto. Então, a partir do momento, eu consigo atender outras pessoas de outras cidades que estão começando a migrar aqui. Então, eu não ganhei só um cliente, eu ganhei um vendedor para mim também. Com certeza. Eu acho que... E essa é a melhor venda, porque é a venda mais tranquila que tem, a que vem através de outro cliente. Porque a gente pode falar do nosso negócio durante horas e horas, né? E para nós sempre vai ser realmente uma boa solução. Mas quando o nosso cliente fala do nosso serviço, aí, além de ser gratificante para nós, realmente não tem preço e não tem outra melhor forma de propaganda. Você pode pagar intervalo do Jornal Nacional, amigo, não vai vender mais do que os teus clientes falando bem de você para outras pessoas. Assim, ó, hoje a gente tem um mercado muito evidência, que é o marketing digital, né? Só que para contabilidade, esse mercado ainda é um pouco fragilizado. Certo. A gente está se adaptando aqui agora, estamos contratando ferramentas para expandir essa área contábil também para o marketing digital, para agregar mais clientes. Só que o contador, o bom contador, ele vem mais, os clientes vêm mais pela indicação. Sim. Até hoje é indicação. Então, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo um bom trabalho. Agora eu te pergunto, Renata, eu gosto muito de trocar ideia contigo porque tu tem uma cabeça muito aberta. Se tu pegar uma folha branca na área de relacionamentos, finanças, pessoal, tu pega uma folha branquinha e nessa folha branca tu faz uma bola preta e tu manda para outra pessoa ver. O que ela vai ver nessa folha? Só uma folha com uma bola preta, mais nada. O preto que eu tô querendo dizer no meio da folha é um errinho que tu tomou só. Mas a pessoa só vai centralizar no ponto preto. Então, os empreendedores que estão em casa, o que eles têm que ter noção? Que eles têm que estar sempre em evidência e fazer a coisa certa. E isso também, a gente como pessoa. O que eu aprendi na minha vida? Como pessoa e também como empresário. Que eu tenho que estar sempre fazendo a coisa certa. Porque um deslizinho meu, eu vou ser eternizado, penalizado pelo negativo. E a nossa sociedade, ela gira pela negatividade do problema. E o empreendedor é a mesma coisa. Para ter um deslize de troca, porque aquele cara que te veio para ti pelo preço, ele vai te trocar pelo preço também. A partir do momento que tu tiver um deslizinho, ele já vai te disparar. Entendeu? E a gente vive num cenário que errar é humano. Não, e eu vou te dizer que não é nem no deslize, tá? Quem vem pelo preço, o dia que ele achar um que cobre 50 pila a menos, ele vai te trocar. Porque ele não tá olhando para a qualidade do teu serviço, ele tá olhando só pro preço mesmo. E aí, é claro, né? Na contabilidade, existe sim infinitos erros, porque são muitas mãos cuidando, né? De muitas coisas. Existe o departamento pessoal, departamento financeiro, departamento fiscal. Ao mesmo tempo que cada um cuida de uma coisa, é tudo de uma mesma empresa. Então, existe muitos lugares para erros, e eu concordo. Mas eu vejo que os erros em si, eles são naturais de qualquer meio de trabalho. Eu trabalhei na instituição financeira durante muito tempo e muitas vezes eu errei lá. E errei, vou te dizer que às vezes causou prejuízos financeiros para os meus clientes por conta do meu erro. Mas o relacionamento que eu adquiri com eles fez com que esse erro não fosse um determinante para eles irem embora. Ou para eles quererem trocar de gerente, ou porque eles quisessem mudar de instituição financeira. É claro que nenhum deles também foi extremamente gravíssimo, né? Mas existem coisas que passam batido no dia a dia. Mas eu vejo que o relacionamento, ele passa por cima de tudo quanto é coisa e mantém o cliente junto
contigo. Então, quando você fala que o teu diferencial é um relacionamento, ou seja, esse atendimento rápido e personalizado, colocando a solução para o cliente no centro, você está literalmente nutrindo um relacionamento que vai durar por muito tempo e aí não... Vamos dar um exemplo, vamos mais a fundo agora, vamos viajar. A gente, dia 15 de março, a gente fez um evento junto, o Conect Empreendedor, onde vocês com os seus estúdios tiveram muita eficiência que gerou autoridade no evento do Conect Empreendedor. Ali tinham diversos clientes que ganharam o ingresso da Convívio Contabilidade para estar naquele local. Resumindo, eles estavam ali gerando relacionamento e potencializando também os negócios deles. Claro. Todos os clientes da Convívio Contabilidade foram convidados para estar naquele evento. Só que alguns não conseguiram estar por agenda, outros não tiveram interesse e outros não fazia sentido o network. Mas a partir do momento que a tua contabilidade ela não está só preocupada com o honorário e sim com o negócio dela também, do negócio deles, isso gera um relacionamento muito melhor com o cliente. Então hoje você que é empreendedor, que está em casa, você tem que pensar o quê? Aonde você está, as pessoas vão te ajudar ou vão só cobrar o boleto seu? Entendeu? E isso eu vi quando eu trabalhei com um gerente de banco. Que ele tinha um escritório contábil e era gerente de banco. E ele estava vindo com a carteira lá do Rio Grande do Sul, o Michel, inclusive, foi um dos caras que não era contador, mas eu gosto de falar que eu aprendi muito com ele. Entendeu? Ele era um gerente de banco que veio de Pelotas, montou uma franquia, que agora não é mais franquia de contabilidade, ele já transformou, mas ele me ensinou a vender na rua. Vender contabilidade. E uma das coisas que ele falou muito foi sobre relacionamentos. Quando a gente tá na linha de frente, a gente tem que saber vender, mas também gerar valor para o nosso cliente. E quando eu lancei essa ideia do Conect Empreendedor, foi também para agregar essas situações para os clientes da Convívio Contabilidade. Porque a partir do momento que eu estou também preocupado em ele gerar receitas para eles. E eles estando num ambiente onde vai potencializar o negócio deles, gera totalmente uma expansão de mentalidade para eles. Que isso, eles vão buscar coisas novas, ferramentas novas e vão agregar. Eles estando com o negócio deles adequados, eu vou estar com os meus negócios adequados e todo mundo ganha nisso. E hoje muitos contadores estão vivenciando só o quê? Receber os honorários. Entendeu? Só que a gente está aqui para gerar valor. O Filho do Homem veio aqui para servir. Por que a gente acha que não tem que servir os outros? E a gente sabe, né, Cleiton, que uma contabilidade boa, ela pode alavancar realmente os teus negócios, no sentido de te dar... Pode destruir também. E exatamente, e é isso que eu ia dizer. Uma boa contabilidade, ela pode alavancar os teus negócios, por quê? Porque ela tá sempre abrindo os teus olhos a respeito do que ela tá vendo do lado de fora. Às vezes o empresário tem que entender isso. Quando você recebe aquela ligação do contador falando sobre algumas coisas, não é que ele tá querendo se intrometer ou ele tá querendo que você pague mais. Não, às vezes ele tá querendo te ajudar. Porque tem muito disso, né? Coitados dos escritórios de contabilidade, são sempre os geradores de boletos. A gente sempre tá errado. Por que você quer que eu pague tanto imposto, né? Como se fosse você que estivesse gerando os impostos que eles têm que pagar. Mas eles precisam entender que um bom contador alavanca, mas um péssimo contador te Tu fez me lembrar de uma história minha quando eu era office boy. Eu trabalhava pro Luiz Correia, contabilidade, um dos maiores contadores e meu mestre. Eu falo que ele é meu mestre Miyagi. Foi Luiz Correia, foi o meu primeiro escritório que eu trabalhei. Eu me dou bem com todos os meus chefes, tá? Então por isso que eu acho que Deus me honrou com esse escritório. E o Luiz Correia, eu trabalhava no Luiz Correia e eu entregava os impostos, porque antes era tudo na mão. Malote. Você buscava e entregava os malotes. Renata, tinha hora que eu tava chegando lá no outro lado da rua, o cara se escondia atrás do balcão. Lá veio o cara que é o leão, que é o fisco. Eu me sentia assim como se fosse um bandido, o cara se escondendo. Vai atender o contador aí, vai atender. Aí atendia, eu era o atendente, né? Então, eu vejo essa história viajando, porque a gente não é a gente é um aliado do empresário. Entendeu? E às vezes as pessoas acham que a gente é um inimigo. Entendeu? Mas a gente está ali para estar servindo, vendo as melhores oportunidades para uma economia dos impostos. Hoje tem muitos contadores que não têm noção do que estão fazendo e fazem só o fácil, entendeu? A gente tem que ser mais
a gente tem que ser mais analítico das coisas. Que tem muitos mercados que a gente consegue atingir uma economia dos impostos, agregando o imposto. Então, como a gente falou, começo do ano eu peguei por isso que a igreja também é um baita network, tá? É verdade. Eu estava no network, eu conheci uma pessoa da igreja, aonde ele falou assim, cara, diminui meu honorário, eu pago 350. Aí eu pensei assim, tá, mas tu paga 350 por quê? Tu ganha quanto de faturamento? Ah, eu tenho um X de faturamento. Aí eu falei pra ele, cara, me manda o teu PG10 se tu acha que tu tá da forma correta. Aí eu falei pra ele, tá bom, ele é meu amigo pessoal, né? Aí eu falei, cara, hoje o teu contador, eu não faço esse tipo de serviço, né? Mas como tu é meu amigo pessoal, eu vou te evidenciar o que tu poderia estar economizando. Porque a gente segue princípios de ética. Sim. Então, como ele era meu amigo, eu falei, tu pode economizar isso. E ele queria economizar, mas estava pagando mais impostos. Então, a partir do momento que a gente acha que está pagando menos por uma contabilidade, a gente está pagando mais em tributo. Exato. E aí eu falei para ele dos produtos monofásicos, que ele poderia economizar. E aí o que aconteceu? A situação dele, hoje, ele está tendo uma economia de 300 a 400 reais de imposto, que hoje ele me paga o quê? 500 reais de honorário. Então ele está pagando 150 a mais do que ele pagava, mas ele está economizando 300, 400 reais de imposto que ele estava pagando. Resumindo, estava economizando, mas estava pagando mais. Entendeu? Então... Não, tem barato que sai muito caro. E contabilidade é isso, gente. Vocês têm que entender que na contabilidade o barato vai sair caro. Não tem como. Porque também não tem como, e eu preciso que vocês entendam toda a dinâmica de um escritório de contabilidade, vocês acharem que 350 reais por mês é muito de contabilidade. Gente, não tem como. Quando vocês estão pegando uma contabilidade para trabalhar, você está pegando no mínimo uma equipe de 5 pessoas. Porque eu sei que eu nunca entrei numa contabilidade que tivesse menos do que 5 pessoas trabalhando. Hoje o pessoal já foi tudo embora. Hoje eles foram embora, mas quantas pessoas tem na tua equipe hoje? Olha, eu tenho aproximadamente 7 pessoas. 7 pessoas, mas eu trabalho com 4 pessoas dentro do escritório e 3 remoto, entendeu? Porque a gente tem esses horários flexíveis, que nós, como a gente trabalha muito digital, a gente consegue fazer isso. Só que tem escritórios aí que tem aí quase 40, 50 funcionários. E aí, é claro que a demanda também de trabalho, eles dividem por carteira, geralmente, cada contador cuida de quantidade de empresas e tal. Mas é isso que eu quero te dizer. 350 reais por mês. 650 que foi o honorário que você disse que hoje o cliente paga aqui pra você. Cara, 650 reais pra 7 pessoas, tá trabalhando pra fazer o teu negócio fluir direitinho, pra você não ser pego pelo leão, pra você não receber um fiscal do imposto de renda aí. E aí, você acha que isso é caro, amigo? Ah, não, tem que... a gente precisa... Esse tipo de imposto de renda é tão engraçado, né? Que eu falo que eu sou dono de zoológico. Eu falo que eu sou dono de zoológico porque aí o que eu faço? Eu domo um leão e boto o leão pra dormir. Entendeu? Então, hoje você tá aí, não quer pagar tanto, mas o leão tá no seu cangote. Né? Então, fica. Cada um tem o que merece. Exatamente. Então, hoje eu acredito que a gente explanando um pouquinho aí dos diferenciais da Convívio, que tem um cara muito mente aberta, né, à frente disso tudo, liderando essa equipe. E eu vejo que é isso, eu acho que até o empresário precisa analisar o escritório onde está nesse sentido mesmo. E eu vejo que o pessoal da Convívio tem essa certeza. Cara, quem dirige essa equipe tá sempre antenado nas coisas novas, tá sempre buscando network, conhecendo gente nova, abrindo novas portas. E isso vai melhorar também o negócio deles. Porque alguém que tá à frente do seu tempo, que tem uma visão aberta para estar sempre aprendendo, se colocando no lugar de aprendiz. Eu digo que esse processo todo mundo vive. Eu não era assim. Entendeu? Eu tive que quebrar algumas coisas na minha mente. Eu tive que passar pela dificuldade. Eu tive que perder clientes. Então, quando a gente passa pela dificuldade, a gente tem que fazer o processo de restauração. Vamos tirar um pouco agora a Convívio. Eu gosto de falar abertamente de todos os negócios. Vamos lá. Toda a pessoa só procura as coisas quando tá dando errado. É verdade. E por que a gente não se antecipa e procura o conhecimento antes de a bomba estourar? Mas existe uma crença, Cleide. Sabe qual é a crença? Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Você já ouviu esse ditado antes? Eu vejo que quando a gente tá ganhando, é aí que a gente tem que se mexer. Eu concordo, mas eu tenho certeza que não foi sempre assim. Não foi, mas... Exatamente. Então, hoje nós estamos aqui, ó. Se você pensa que em time que se está ganhando não se mexe, acorda. Muda esse pensamento agora, porque isso é uma crença limitante que vai daqui a pouco te empurrar por um problema. E aí sim, você vai se mexer, sabe por quê? Porque na hora da tribulação, na hora que tá tudo acontecendo, você se move. Mas não precisa.
Então hoje, analisa bem o que tá acontecendo. Tá dando certo, mas não é o que tá dando certo hoje que vai te levar pro próximo nível. Você vai ter que se mexer de todo jeito. A gente às vezes acha, eu era um cara muito prepotente e arrogante, tá? Eu sempre achei que eu era o dono da razão. E até semana passada eu vi assim, uau, a gente estava no culto dos empreendedores, lembra? E o cara falou uma coisa assim que eu já tinha escutado 2 anos atrás, comecei o processo e depois recuei. E ele falou uma palavra, todo mundo precisa de um mentor. Uau. Eu tenho os meus mentores hoje. Só que a minha área contábil, eu também tenho que precisar de um mentor. E eu tenho que ter mentores de subida de nível. Exatamente. Então, essa última semana me fez pensar assim, poxa, cara, faz 4 meses que eu não estudo algum conteúdo de um cara que está mais elevado que eu na contabilidade. Essa semana eu já busquei um cara de contabilidade para mim me potencializar de coisas novas. E a gente às vezes acha que a gente está com resultado e a gente não precisa de um mentor. Poxa, o cara lá da construtora, não me lembro o nome dele agora, Sandro, né? Acho que era Sandro, alguma coisa assim, né? Sandro Lucas. E falar nisso, né? Vamos exaltar aqui Sandro Lucas. Eu sei que provavelmente você talvez não vai assistir, mas se assistir, cara, tua palestra foi um show de bola nos empreendedores. Meu Deus. Olha ali, ele é um cara multimilionário. Eu já tinha visto ele em Joinville. Mas eu vi ali uma pregação. Agora ele trouxe um conteúdo filtrado para o empreendedor. Sim. E ele falou que os milhões deles fez o quê? Ele potencializar para um mentor que está acima dele ainda. Então ele está sempre buscando conteúdo. Então quem somos nós para não procurar conhecimento? Se a gente for para a palavra, a gente vem ali, que a gente gosta de falar a palavra, né? É verdade. Deuteronômio fala que o nosso povo padece por falta de conhecimento. Muitas pessoas não vão receber as bênçãos porque não têm o conhecimento. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente vai potencializando a nossa carreira, a gente tem que ter pessoas acima da nossa carreira. Eu gosto muito de falar de um cara que eu tenho um orgulho muito dele, uma admiração enorme dele. Renato Moreira, é um contador e ele é um dos meus líderes. Eu vejo que eu me inspiro muito nele. E isso me mostra que eu tenho que estar na ambiência com ele. E agora, vários convites ele me faz para estar junto com ele de algumas coisas. Então, se você não conhece, Renato Moreira é um cara, um mentor aí enorme aí da cidade de Florianópolis, não só de contador, mas também de empresários. Então, o lugar onde o Renato está, eu quero estar. Não porque eu tenho inveja do Renato, mas porque eu tenho uma admiração e ele já está com resultado. Sim. Entendeu? Então, eu tenho que estar me conectando com esses caras para eu estar subindo o meu nível, entendeu? Depois pode não ser mais o Renato, pode ser o Beltrano, pode ser o fulano de tal. Então, todos os nossos negócios tem alguém que é referência nisso, entendeu? Então, me mostra com quem te anda, com andas que eu vou te mostrar quem tu és, entendeu? Essa frase tu já deve ter ouvido da tua mãe lá na infância. E, cara, a minha mãe às vezes falava, eu não quero que tu ande com aquele fulano de tal. Hoje eu entendo por que eu não tinha que andar com fulano de tal? Sim. E às vezes você tá aí, tá andando com as pessoas erradas e você tá batendo palmas para ela porque é o meu amigo da infância. Não, ele é o teu amigo de tal nível. Hoje eu vou te dizer para ti, eu não tenho vergonha de falar que eu tenho poucos amigos. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mas eu sei que os amigos que eu tenho hoje estão potencializando todas as áreas da minha vida. Entendeu? Então eu tô sendo transformado para ser um homem, para estar sendo exponencializado a minha carreira em todas as minhas áreas. Na minha área de finanças, na minha área emocional, na minha área de relacionamentos. Ontem eu estava lá num culto de casados sendo solteiro. Por quê? Porque se eu tô querendo aprender a ser um bom marido, eu vou ter que conhecer com quem já tem o resultado no casamento. Então eu tenho que... Aquele que senta para aprender vai ser aquele mesmo que vai estar ensinando futuramente. É verdade, eu Porque concordo. aquele que não se baseia, não se abaixa para aprender, não é digno de estar no altar para ensinar. É que tudo é um processo, né? E antes de você ser professor, você é aluno.
tem que ser assim. Antes de você ensinar, você precisa aprender. E não tem problema você aprender já ensinando, tá? E aí, às vezes a gente fala muito sobre isso, né? Nós temos um mentor, entre aspas, em comum, que a gente já seguiu em algum momento na vida, que é o Pablo Marçal, e a gente vive brincando muito sobre ele, porque ele aprende uma coisa de manhã, quando é à tarde ele já tá gravando um vídeo ensinando, né? Como se ele tivesse virado uma chavinha. Mas um dia vamos dizer assim, aprofundando, né? Assisti uma live dele e ele virou e falou assim: sabe por que que eu aprendo uma coisa de manhã e ensino à tarde? Porque você, primeiro você estuda. Quando você para ensinar, você tá pegando aquele conhecimento que você estudou primeiro, aplicando, colocando em prática e ainda ensinando. Ou seja, a absorção daquilo é 3 vezes maior do que se você tivesse só parado para estudar. Porque o estudo por si só, sem prática, não te leva a conhecimento. Você pode até ser a pessoa mais inteligente do mundo, né? Aliás, é conhecimento, mas não vira sabedoria, né? Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Essa é uma frase dele que é muito boa. Quem aprende não depende. Então ele vai lá, aprende e ensina, mesmo ele tendo acabado de aprender, né? Mas por quê? Porque ele entende que colocar em prática vai potencializar o resultado dele, e se ele gera um movimento de um monte de gente querendo aprender aquilo que ele também tá aprendendo, ele exponencializa isso, né? Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra ele fala muito de exponencialidade. Exponencialidade. Eu vejo, sim, que o tempo que eu passei com mentoria com ele, que ele não estava estourado como ele está, foi um dos tempos que eu mais cresci no momento que eu mais precisava. Eu não tinha ninguém como mentor. E aí, o meu primeiro mentor foi ele. Eu concordo, porque foi o nosso também. E hoje eu já vejo que ele não assim... Nós passamos por uma fase que talvez ele não seja mais a pessoa para caminhar conosco, para continuar sendo esse mentor. Mas ele foi fundamental naquele processo. De me acordar e falar assim: vai cuidar da sua vida? Entendeu? De fazer a gente acordar às 4h59 da manhã e falar assim: se você não se mexer, nada vai acontecer, não tem como. Então tem horas que você precisa de um cara que nem ele, que te dá um chacoalhão e te traz pra realidade. Depois disso, talvez não seja mais a melhor pessoa pra você seguir, mas aí ele te apresenta outros. Exatamente. Outros mentores, que daí começam a ser Olha de novo só, seu padrão. Eu falei na minha palestra, eu acho que tu não estava, porque tu estava gravando. Mas na minha palestra eu falei sobre hábitos. O hábito, ele tem que ser desenvolvido em séries. Porque se tu estiver ali vendo o tempo todo o hábito de uma forma, vai ficar cansativo. Ele tem que ter tempo, o hábito, para se conectar. Igual a série. Tu vai ver a série e depois tu vai acabar e tu vai pular para outra coisa. Porque ele tem um tempo para acabar. Se tu botar ali que tu vai acordar todo dia 4h59, como tu citou, em 3 meses, isso vai virar uma rotina e tu vai conseguir. Se tu chegar e fazer isso há um ano, tu vai desistir. Sim. Por isso que uma das coisas que eu botei para minha vida, que eu perdi 25 quilos em 3 meses, foi criar padrões. Entendeu? Em tempo. Eu fiz um processo de um treinamento que eu fiz em 7 dias, chegou 14 dias eu mudei o treino, 21 dias eu fiz outro treino, e eu botei em padrões disso. O hábito, um hábito ele seguido de outro hábito. Então o que eu fiz? A partir do momento que eu comecei a caminhar, eu comecei a mudar minha alimentação. Depois eu comecei a correr, depois eu comecei a treinar. E o que aconteceu? Eu comecei a me conectar com pessoas que estavam naquele significado de corrida. Sim. Agora o que eu defini? Eu defini que correr no momento eu não posso porque eu estou machucado. Sim. Mas eu comecei a me conectar em outros esportes. Para o quê? Porque aquele esporte que eu frequento, eu vou me conectar a novas pessoas e novas pessoas eu vou gerar novos resultados. Exatamente. Eu vou ter novas ideias. Então, a partir do momento, isso aí tem que ser provisório. Para o quê? Para potencializar o seu campo. A neuroplasticidade, ela diz o quê? Que a gente precisa estimular os nossos neurônios. Exatamente. E a partir do momento que a gente está estimulando os nossos neurônios, as células vão se reproduzindo. E a gente vai criando resultados novos. E isso que você tem que estar em casa, você tem que pensar. Como está a minha vida hoje? O que eu estou fazendo de bom para eu ter um resultado, um micro pequeno resultado? Você vai ter que reajustar a sua vida. Por quê? Vendo o que está dando errado e o que está dando certo. E fazer uma lista. Te confrontando. Para ver se o lugar aonde você está hoje é o lugar que você vai estar. Pode ser que você não vai estar daqui a 5 anos.
Então você tem que se potencializar. Porque é aquilo que a gente falou, o que a gente planta, a gente colhe. Mas se a gente plantar coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim também. Então, tudo depende do homem. Porque o que é a semente? A semente, para gerar o fruto, ela tem que morrer. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que tua semente ela morre, vai gerar o fruto, ela vai enraizar. Mas o que você quer que enraiza hoje? É isso que você tem que pensar que está em casa. É isso. Se hoje a minha semente morrer, ela vai gerar um fruto? Nossa geração, a próxima geração, depende do resultado de hoje. Exatamente. E qual o resultado que você tem hoje? E quando a gente fala da próxima geração, não é a geração que ainda vai nascer, não. É a geração que já tá aí, que tá batendo nas portas, mas que tem a gente como referência. Você sabia, você que tá aí do outro lado, que você é referência para pelo menos 5 pessoas que estão à sua volta? Você é referência para elas. E aí, você tá sendo uma boa referência ou você tá sendo uma péssima referência? Isso também é coisa que a gente tem que parar e pensar. Porque eu sei que hoje, no mínimo, 5 pessoas à minha volta olham pra minha vida e falam assim: poxa vida, que massa, né? Eu quero um dia me comunicar que nem a Renata, ou eu quero ter a coragem que a Renata tem, ou eu quero, enfim, ter a disposição que o Cleiton tem para adquirir um novo hábito, ser intenso que nem ele é, porque às vezes eu sou muito lenta para me habituar às mudanças. Então, e aí? Qual é a referência? Será que você tá sendo uma boa referência ou as pessoas estão olhando para você e estão confiando mal Como a hábitos? gente está ao vivo, eu gostaria de... Como é que tá o celular ali, hein? Você pode levar aí o balãozinho para 3, 4 pessoas que você acha que é procrastinador? É verdade. Que a gente tem muito para agregar. Renata, eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Já que eu sou entrevistado de hoje, mas eu queria te fazer uma pergunta, já que tu não me fez, para a gente entrar nesse assunto. Porque a gente vai fechar parceria em 2026 para o Conect Empreendedor. É Tu já isso. foi uma das convidadas para estar conosco no seu estúdio. E energia que você viu para a gente entrar nesse bate-papo do Conect Empreendedor sendo o segundo evento que a gente fez agora no ano de 2025. O nosso primeiro evento, você não estava junto com a gente fez um evento para 70 pessoas. Essa girou em torno de 50 pessoas, as estruturas foram muito mais eficazes, mas eu queria saber de ti, que energia que tu viu naquele evento e por que você fechou a parceria com a gente? Primeira coisa, né, que eu vi ali em relação ao Connect é que as pessoas que estavam na organização, que foram as primeiras que eu me conectei, tinham a mesma visão que eu, de conhecer pessoas novas para que essas pessoas novas pudessem agregar, e é que nem a gente falou sobre neuroplasticidade aqui. Todas as vezes que o meu cérebro expande, ele não volta mais pro ambiente onde ele estava. Então, se eu me desafio a me colocar em lugares novos, experiências novas eu vou ter, e automaticamente, depois disso, eu utilizo essas novas experiências para tomar novas decisões. E ali foi, para mim, para nós como estúdio, foi um ponto decisivo sobre o que fazer depois dali. Porque nós estávamos passando por um processo de ter que desfazer uma sociedade também, né? Uau. Quem estava ali viu que naquele evento mesmo, foi um dos eventos que eu honrei o meu antigo sócio, porque eu tenho certeza que se não fosse por aquela conexão que aconteceu lá, nada disso aqui estava acontecendo, porque ele foi peça fundamental. Mas tanto para ele quanto para nós, aquele momento era um momento de virada. Tanto para ele seguir o caminho dele, quanto para nós seguir o nosso. E o Conect Empreendedor foi uma confirmação de que aquilo que a gente estava imaginando e prevendo como novo modelo de negócio ia dar certo. E foi uma confirmação muito positiva, porque a gente foi ali apostando. Foi uma aposta, no sentido de, tá, tudo bem, a gente não teve custos, né, porque a gente foi realmente na parceria, entre aspas, né, nem você teve custo, nem nós, porque a gente usou o serviço, mas ali foi literalmente um teste. Se isso aqui funcionar, é nesse caminho que a gente tem que ir. Foi essa oração que nós fizemos para Deus quando a gente foi fazer aquele evento. Senhor, se for esse o caminho, nos confirma. Nos confirma fazendo com que as portas se abram, com que a partir dali aquelas relações gerem frutos. E foi exatamente isso que aconteceu. Sabe o que eu tô acompanhando? Porque assim, ó,
eu tenho muitos amigos que estavam ali, que eram de outros eventos, né? Aham. E eu tô vendo eles agora se conectar com pessoas que eles não se conheciam. É. Entendeu? Então, assim, pô, que legal, os caras estão fechando parceria. E eu, assim, é uma baita conexão. E foi incrível. Por que que pra mim fez todo sentido? Por isso. Porque você reuniu pessoas que têm a mesma visão de crescimento. Ali, o meu dever era conectar com quem fazia sentido pro meu propósito. E realmente foram, assim, conexões lindas que nós fizemos, né? Nós entrevistamos pessoas que encontraram o seu propósito e que estão, assim, com a energia lá no alto, como foi o caso da Yali, que palestrou também. Então, um abraço para ela, porque, assim, foi uma pessoa maravilhosa que eu conheci. Ela fala sobre propósito, tem muito claro. Ela tem muito claro e definido onde que ela quer chegar. E eu amo me conectar com gente que tem clareza de onde quer chegar. Porque, cara, quando você tem clareza de onde você quer chegar, você não decide qualquer coisa, você não toma qualquer decisão, você não diz sim pra todo mundo, você fala não quando é necessário. E quanto é libertador a gente aprender a falar não. Você viu que eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar não pras pessoas, Cleito. Porque eu também sou uma pessoa muito de servir, sempre. Mas até quando a gente tem esse coração servidor, a gente tem que entender onde que o sim cabe e onde que o não cabe. Porque às vezes até o falar sim pra todo mundo te afasta do teu propósito. Então, ter clareza é uma das coisas mais lindas. E o Connect foi um evento que trouxe clareza pra nós, em relação a onde a gente... Qual era o caminho que a gente ia seguir a partir dali. Eu vejo assim que Deus está... eu não sou digno de tudo que está acontecendo, eu vou dizer. Mas a misericórdia do Senhor está alcançando a minha vida. Glória a Deus. Entendeu? Então, tem muitas coisas que estão acelerando esse processo. Eu estou muito feliz de tudo que está acontecendo, as pessoas que eu estou conectando. Mas tudo isso é porque eu também estou servindo. E tem muitas pessoas que acham que as coisas vão acontecer de um dia para o outro sem não estar servindo. Primeiro, a gente tem que buscar as coisas de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas a gente. Eu vou dizer para vocês, e eu não tenho vergonha de falar, antecedente ao evento, eu não tinha R$1 para fazer o evento. Eu tinha acabado de vir de uma migração de investimento de escritório. Só que Deus colocou no meu coração fazer esse evento. E aconteceu, eu gosto de contar até a história do Ricardo. Ricardo, lá que trabalha na igreja. Sim. Ele foi o meu primeiro cara que eu contratei. Em dezembro a gente foi jogar bola e ele falou bem assim: eu quero mudar de profissão. Eu estou hoje, sou cristão, só que hoje as coisas da minha profissão não agregam como um cristianismo. Eu quero fazer tal coisa, eu quero gravar as coisas. E eu não sabia como é que pagar ele e ele foi o primeiro contratado. O evento aconteceu praticamente a segunda edição por causa do Ricardo. E aí eu comecei e agora? Vou contratar o Ricardo, paguei o Ricardo, mas eu não tenho mais dinheiro para contratar as outras pessoas. Começou a aparecer recursos, começou a aparecer pessoas começaram a me servir, Deus começou a mover as coisas. E eu pensei assim, tá bom, eu entendi. E aí, o evento foi tudo conectado. Todas as pessoas que a maioria estavam no evento servem muito a Deus. A cada pessoa que estava lá trabalhando serve praticamente na nossa igreja. Entendeu? Então, esse sentido, Deus foi colocando os servos para trabalhar naquele evento. E as pessoas foram se conectando. E o fruto foi vindo. Entendeu? Então, assim, o Connect Empreendedor nasceu com um propósito. Um propósito também de evangelizar. Entendeu? Por quê? Porque a gente está servindo ao Senhor. Então, o Connect Empreendedor não é só um evento de empreendedorismo. É um evento para pessoas que querem seguir princípios. E isso é inevitável para quem vive de verdade o evangelho. E eu digo inevitável porque não tem como tirar Jesus do meu vocabulário, por exemplo. Não tem como tirar Jesus da minha história. Então, em algum momento, no meio desse bate-papo todo... Olha só, a gente já tá quase 1 hora conversando. Sério? E dessa quase 1 hora conversando, o tema é empreendedorismo. E quantas vezes a gente trouxe
Deus pra essa conversa. Sabe por quê? Porque não tem como tirar Deus de mim, não tem como tirar Deus do Cleiton mais, porque não tem como mais viver sem Jesus depois que você se entrega de verdade. A boca fala que o coração Coração tá cheio. Então, eu sempre digo, teve tantos episódios do Empreendcast, teve um episódio que eu gravei com a Samira, teve alguns episódios que eu gravei com algumas pessoas que, cara, chegou no final, eu falei assim, o que aconteceu aqui? Porque o assunto era esse, e de repente a gente tá aqui falando de Jesus, mas não tem como, por quê? Porque o Senhor mesmo vai guiando esse bate-papo Sabe por e quê? vai mostrando que tudo é por ele e pra ele. Ele tá aqui, ó. Tudo isso aqui é dele. Tudo. Eu não tenho nada disso aqui, entendeu? Na verdade, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu mudei, a gente mudou o escritório, já é uma dupla honra isso aqui. Porque o escritório não é meu. O escritório é dele. Eu sou o gerente desse escritório. Entendeu? Então, quando eu botei Jesus no centro, ele começou a tirar até empresas que não fazem mais sentido pro propósito do nosso negócio. Sim. Pessoas que às vezes queriam, de repente, fazer uma sonegação ali, fazer outras coisinhas ali, entendeu? Começa a tirar, porque tem que seguir os princípios de César o que é de César. Sim. Entendeu? Então, eu gosto de uma frase que o Murilo falou em um programa. Murilo, inclusive, gravou. É muito fácil falar de Deus quando as coisas estão dando certo. Entendeu? Mas o Deus está no centro de tudo. A partir do momento que tu falou, a gente veio aqui para falar de empreendedorismo, mas a gente está falando de empreendedorismo, porque a gente está falando de servir o próximo. O segredo não está no dinheiro. O segredo está nas pessoas. E quando tu serve as pessoas, Deus vai fazer o quê? Te colocar mais pessoas para te servir e gerar resultado para elas. O que a gente faz? Servir. Exatamente. E a gente tem que entender que o dinheiro é moeda de troca. Moeda de troca pelo serviço também, é moeda de troca em todos os sentidos. Então, o maior problema realmente do empreendedor é colocar o resultado no centro das coisas. Porque o resultado ele é consequência daquilo que você faz para as pessoas. Então, não tem pessoas, como. eu vou dizer uma coisa para ti, eu não tenho vergonha de falar do antigo Cleito, né? Porque o antigo Cleito morreu. Mas a vergonha de ontem é o testemunho de hoje. E eu botei nos meus outros negócios o dinheiro na frente. Eu sempre me preocupei com o dinheiro. Eu me preocupei e eu tava correndo errado. E Deus só falou bem assim, ó, beleza? Tu acha que tu é o dono da razão? Tu acha que tu queres esse dinheiro como tu queres? Então vai lá, começa tudo de novo. Entendeu? E tudo aquilo que a gente não segue princípios, a gente é quebrado nos mesmos princípios. É verdade. Então não há hoje o verdadeiro. Eu gosto de falar muito isso no Fala Empreendedor, que o Fala Empreendedor nasceu exatamente por causa disso. O nosso primeiro ministério, o nosso primeiro empreendedorismo é a nossa casa. E o nosso primeiro ministério também é a nossa casa. Sim. Entendeu? E quando eu não seguir esses princípios, o que vai acontecer? Eu vou ser destruído nesses princípios. Entendeu? Porque eu não segui os princípios. E uma frase que eu falei para minha antiga ex-esposa, que eu falei bem, eu me lembro ela bem assim, ela falou bem assim, eu acho que tu deveria focar no teu escritório contábil. Porque tu quer pegar atalhos e tu nem decolou ainda. Tu tá fazendo negócios com pessoas que não seguem princípios. E eu falei pra ela, tu tá falando isso aí porque tu tá numa CLTzinha, eu tô indo pra minha terceira empresa. E ela veio assim, não, isso tu vai ver lá na frente. E ela não era nem cristã, tá? O que aconteceu? Depois de anos de separar ela, esses negócios tudo quebraram na minha mão. Quebraram, eu digo, em sentido que um negócio quebrou, o outro teve alguns deslizes de sociedade que as pessoas não seguiam a tal situação da forma adequada. E aí o que aconteceu? O que eu sobrei? Com as dívidas pra pagar. Com as dívidas que eu paguei e o único negócio que estava debaixo da bênção dela. Que foi a contabilidade. Que foi a contabilidade. Então hoje você acha que você não tem que escutar a pessoa que está do seu lado, só dizer uma coisa. É uma carne só. A partir do momento que tu segue os princípios, segue a opinião da sua mulher e o do seu marido, o negócio é inevitável que vai prosperar. Isso é independente de você ser cristão ou não. O princípio é uma lei universal. Eu não era vai cristão. funcionar para você sendo cristão ou não. Ou você escuta, por quê? Porque é tão engraçado isso, mas, gente, a mulher ela tem
um quê pra identificar problemas antes deles acontecerem. Tem sentido? Isso foi o que veio do céu, assim, foi presente. E é presente pra você, mulher, sendo você cristã ou não. Você recebeu isso quando você nasceu. Eu gosto de uma frase. Uma frase não, né? Que isso aí tá na Bíblia. Por que a mulher saiu da costela do homem? Porque ela não vai ser nem acima e nem abaixo. Ela vai andar do lado do homem. Então, se eu tivesse entendido que hoje eu tenho... E Deus vai me honrar como uma futura esposa. Vai sim. E esse ano ainda, tá? Amém. E vocês estão convidados, hein? Eu já sei disso. Então, eu vou dizer uma coisa pra você. A partir do momento que o homem valoriza a mulher e anda lado a lado com ela, os dois não serão uma só, serão uma carne só. Exatamente. Entendeu? E aquele cordão de 3 dobras não se rompe quando Deus está no centro. Eu gostei muito ontem que o Lucas Caminati falou. Aqui é a mulher, aqui é o homem e Deus está no meio. Se a gente fazer assim, é difícil soltar. Mas se a gente fizer assim, ó, vai soltar. Então não é sobre você. É sobre vocês em Cristo. Exatamente. E assim, a própria Bíblia fala, né? Porque a tradução, né, ali de quando Deus cria a mulher é que ela seria uma ajudadora idônea, mas seria uma... eu tenho uma palavra para poder falar isso, que ela seria como se fosse uma pessoa contra você, mas idônea. Ou seja, o que significa isso? Eu não sou obrigada a concordar com tudo que o meu marido diz, mas tudo que eu devolvo para ele é pensando no bem dele. O George, ele me fala muitas coisas. Ele é um dos caras mais visionários que eu já vi na minha vida, assim. Ele tem muitas ideias, muitas visões. E às vezes ele quietinho, fala as coisas... Ele é quietinho que fala. Mas eu vou te dizer, né? Eu sempre falo isso onde eu tenho oportunidade de dizer. Não existiria nada disso se não tivesse George. Porque nada dessas coisas saíram da minha cabeça. Nenhuma dessas ideias saíram da minha cabeça. Eu sou uma executora nata, mas... as ideias são todas dele. Não existe Renata sem George, né? Porque às vezes as pessoas só me veem na frente da câmera, sabe, Cleiton? E às vezes eu preciso realmente aproveitar esses espaços para honrar quem o meu marido realmente é. Porque às vezes as pessoas me veem sempre na frente das câmeras, eu sou a pessoa que comunica, eu sou a pessoa que tá sempre botando a cara. Mas não existiria Renata sem George. Porque todas essas ideias saem da cabeça dele, eu só sou uma executora, né? E por muito tempo eu me coloquei nesse lugar de ouvir as pessoas dizendo: ah, mas tu tá querendo aparecer mais do que teu marido, tá isso. Fala assim, gente, mas vocês não estão entendendo ainda. Eu executo, mas ele é que planeja, ele é que direciona. E o que significa a submissão da Bíblia? É andar sobre a mesma missão. A missão é dada para ele, porque a unção de direcionamento é sempre dada para o homem. Fala Deus! Então, se Deus dá o direcionamento para ele, eu sigo. E aí dá tudo muito certo. Por quê? Porque a gente está andando sobre a mesma missão. Eu estou vendo mover do Espírito Santo. Isso que é o mais lindo mesmo, de entender os papéis e entender que se ele é um homem que busca a Deus e Deus está direcionando ele, por que eu, mulher, vou ficar com dúvida de seguir? Eu não preciso. É só confiar e ir. É claro que a gente tem mais dúvida, né? Exemplo, quando eu vou contar isso quando o Cleiton me entrevistar. Não vou contar. Vou deixar isso spoiler. Daqui a pouco a gente vai mudar de roupa, pessoal. Vai mudar de lado. É isso aí. Mas, gente, por incrível que pareça, depois dessa 1 hora conversando sobre esse tanto de coisa que a gente falou aqui, eu acho que o que fica desse bate-papo é movimente-se. Movimente-se. Top. Não fique parado. Tudo que está acontecendo aqui hoje, tudo que vocês viram dessa conversa, só está acontecendo porque nem nós ficamos parados do lado de Agência Prospere, nem o Cleiton ficou parado. A gente se encontrou no meio do movimento. É aquela situação, né? Vamos se movimentar, porque no caminho vai vir as pessoas com o mesmo propósito seu, né? Então, eu até falava isso ontem com uma pessoa que eu falei, na verdade... Deus, ele não vai achar as pessoas certas. Ele vai te colocar transicionado para o lugar onde aquelas pessoas estão indo. Quem vai ter o livre-arbítrio de escolher se tu vai continuar andando com essas pessoas é você mesmo. É isso aí. Entendeu? Pode ser que daqui a pouco a Renata conhece um novo Cleito e faça negócios com um novo Cleito.
mas porque o Cleito ficou pelo meio do caminho. Entendeu? Então o Cleito, para querer andar com a Renata e com o Jorge, o Cleito vai estar sempre crescente. É isso. Entendeu? E a mesma coisa é nós. E eu queria falar exatamente sobre isso. Futuro. Eu sei que o futuro a Deus pertence, mas eu também sei que aquele que não planeja não alcança nada. E eu queria que você pudesse, Cleiton, falar um pouquinho sobre quais são os planos para o Cleiton no futuro. O que o Cleiton tá vislumbrando e tá vendo e tá buscando e tá estudando, que ele já tá aí se movimentando, porque a gente sabe, gente, que o amanhã tá sendo construído agora. O meu futuro, como eu posso te responder, que o meu futuro tá na mão de Deus. Eu não faço mais a minha agenda. Quem faz a minha agenda é Deus. Então eu estava hoje, antecedente ao programa, eu recebi um convite para ir para Chapecó, junto com um líder da nossa igreja. E eu tinha reunião amanhã 1h30 com outro cliente. Deus vai cuidar dessa minha agenda. E eu vou porque eu preciso pegar algumas engrenagens com esse grande líder. Entendeu? De coisas que eu quero estar servindo ao Senhor. Então, um dos meus processos antes do meu casamento esse ano, que Deus está mandando a esposa, é servir o Senhor. Então, eu estou potencializando os dias que eu estou servindo a Ele. Então, o meu futuro no momento é servir o Senhor. Uau! É isso. Então, a gente sabe que não tem como dar errado, porque o plano, ele tá no caminho certo, é servir, independente da onde, com o que. Eu entendo que hoje, para nós, isso também é muito latente aqui. Se Deus me deu a oportunidade de ter voz, de falar, eu tenho que falar do amor dele. Eu adoro falar. Não é? E é maravilhoso falar do amor dele, porque, gente, eu tenho muitos seguidores nas minhas redes sociais que me conheceram muito antes do que eu estou vivendo agora. E são pessoas que estão ali. Tem hora que eu fico me perguntando, por que ainda estão? Porque às vezes vê todos os meus stories, acompanha toda a nossa vida, mas nunca comenta nada, nunca curte nada, mas estão ali. E eu vou dizer para todos vocês, depois eu vou fazer um corte desse momento aqui, vou postar lá, porque eu sei que vocês vão ver. É que é o seguinte, vocês estão aí para ver que quando Deus entra no jogo, ele muda o resultado desse jogo. Você pode estar perdendo de lavada para suas vontades, para os seus vícios, enfim, você pode estar vivendo uma loucura, tua vida pode estar de cabeça para baixo. Se você deixar ele entrar em jogo, faz uma substituição aí. Faz uma substituição, porque essa substituição vai mudar o resultado do teu jogo. Você pode virar e ganhar com muitos gols aí de diferença se você deixar Jesus entrar nessa história. Porque foi assim que aconteceu comigo e com o George. Nós só estamos vivendo isso hoje porque um dia nós permitimos que Jesus entrasse e fizesse toda a limpeza e movesse todos os móveis de lugar, porque ele teve que mover. Não foi simples, não foi fácil, e não foi sem dor, porque deixar pessoas para trás dói. Mudar de rotina dói, mudar de cidade dói, mudar de estado dói, deixar a família para trás dói, dá saudade. Eu choro de saudade da comidinha da minha mãe, do colinho da minha mãe, mas foi extremamente necessário eu deixar tudo isso para poder viver o novo de Deus. Então eu te convido a deixar Jesus entrar em campo e jogar essa partida por você. Olha, até pra gente finalizar esse papo, que é desse primeiro episódio nosso aí, eu vejo agora um corte, que tudo na nossa vida, pra gente ganhar, a gente tem que perder. Se até Deus teve que perder seu filho, por que a gente não tem que perder algo pra conquistar algo lá na frente? Uau, é verdade. Eu passei por várias tribulações na minha vida, vou passar por várias aflições ainda, mas eu sei que todos os dias eu vou ter que matar o meu eu antigo para ganhar o novo. Sim. Então, às vezes, a gente tem a soberba de achar, de querer aguentar as coisas com as nossas forças. Mas, na verdade, a gente tem que perder para ganhar. Sim. Então, eu convido você a perder os vícios que você tem hoje, a perder aquele amigo que está te tirando da tua rota.
para você ganhar um novo homem, uma nova mulher dentro de você mesmo. E te abastecer. Se for para abastecer de alguém, que você se abasteça de Deus. Uau, é isso. Queria te agradecer, você que ficou até o final. Se inscreve aqui nesse canal, porque você sabe que vai vir muito papo legal aqui de empreendedorismo, mas a gente também vai falar de Deus, não tem como. Mas eu queria que você deixasse um comentário aqui, ó. Se você assistiu, o que você achou desse bate-papo, pudesse dar um feedback para nós. E até o próximo Empreendecast. E olha, aonde será que nós estaremos? Não sei, mas te vejo lá. Até mais, pessoal. Valeu, Muito obrigado. Cleiton. Obrigada.